Olá, vamos mais uma reflexão da semana. Eu estava refletindo sobre o que estamos passando, né? Como todos os dias dessa quarentena, a gente vive refletindo sobre um pouco sobre a vida. Então, eu resolvi meditar na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre a nossa situação. Antes de nós entrarmos na pandemia, o Brasil estava festejando o carnaval, passamos por dias de festas, dias de euforia e todos nós planejávamos, após o carnaval, darmos início às nossas atividades. Como muitos dizem, o Brasil as atividades começam no ano apenas após o carnaval. Só que isso não ocorreu, não aconteceu, porque logo após o carnaval, iniciando as aulas, né, as atividades escolares, começou esse movimento dessa situação do vírus, do coronavírus, aparecer, as notícias se intensificarem, e hoje nós estamos envolvidos nesse processo. Então, todos os planos, muitos planos que eu e você fizemos para o pós-carnaval, para o início desse ano, foram frustrados. E é um pouco sobre isso que nós vamos meditar nessa hora. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, na versão King James: Agora, prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Essa carta foi escrita por Tiago, nós já falamos, irmão de Jesus, e ele escreve ao povo que está disperso, que sofreu a perseguição. O povo de Deus, logo lá no início, quando a igreja do Senhor foi estabelecida. Então, Tiago tem o objetivo de escrever algo que consolasse também essas pessoas no meio das perseguições e das tribulações. Então, o contexto que a gente tá escrito, esse trecho que nós lemos, esse versículo que nós lemos, está dentro de uma carta, de um contexto histórico, em que pessoas estavam passando por tribulações, assim como nós estamos passando também. Só que diante disso, nós vamos falar um pouco sobre os nossos planos, os nossos projetos futuros. E essas pessoas no qual Tiago está falando, estão sendo, na verdade, advertidos acerca de pensarem para o futuro, fazer planos para o futuro, sem considerar a vontade de Deus, o tempo de Deus. Então, nós lemos que ele fala hoje, amanhã, e lá estabeleceremos por um ano, como se nós pudéssemos saber o que vai acontecer daqui a um ano. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Nós não sabemos disso. Mas confiamos e cremos no Deus que controla as situações, que dirige a história e que está sentado no seu trono, regendo todas as circunstâncias da nossa vida. No entanto, muitas pessoas visam lucro, visam prazeres, visam coisas que são passageiras. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer planos e nem devemos nos organizar para o futuro, mas nós não sabemos, não temos a consciência e nem pensávamos que hoje nós estaríamos vivendo uma situação de afastamento social.
Mas hoje nós estamos aqui, meditando, pensando, refletindo sobre o que nós podemos fazer futuramente. E para que a gente possa não incorrer no erro dessas pessoas que Paulo, que, é, que Tiago, desculpa, que Tiago está falando aqui, nós devemos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Porque dentro disso aí, a gente pode ver no versículo 14, é algo que complementa, né, a nossa reflexão de hoje, diz que, contudo, vós não tendes o poder para saber o que acontecerá no dia de amanhã. Aí Tiago faz dois questionamentos importantes para a gente considerar. Um é, que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Quando a gente lê o Salmo 90, e é um salmo que eu aprecio muito, esse salmo fala pra gente, e eu vou abrir no Salmo 90 aqui para poder eu não me equivocar no que eu vou dizer, mas o Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida, né? E o quanto a nossa vida e tudo no mundo é passageiro. Salmo 90. Salmo 90 diz assim: tu dizes ao ser humano que voltem a ser o que era antes, tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, ou como uma hora que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como é a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos, mais adiante vai dizer que nós somos, a nossa vida é como um vapor. O versículo 9 do Salmo 90 diz que, de repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina com um sopro. Nós somos assim. A vida passa muito rapidamente. E, e esse é um questionamento de Tiago, né? Ele diz: que é a nossa vida? Aí ele prossegue: sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Isso é a nossa vida, essa é a nossa vida. Nós estamos passando por uma situação difícil e que nós estamos isolados, né? Nós precisamos ficar em casa e nós temos visto muitas pessoas com a vida por um fio. Nós não sabemos o que será da nossa vida daqui a pouco ou amanhã. Mas sabemos, temos uma certeza de uma coisa, que a nossa vida pertence a Deus. E ele faz uma outra pergunta, né? E na verdade eu pulei, seria a primeira pergunta, seria: vós não sabeis o que se dará amanhã? Nós sabemos, nós temos consciência do que será o dia da manhã? Quais são as resoluções? O que mais há de nos surpreender politicamente, socialmente? Quantas coisas estão acontecendo e tem sido pego, e nós temos sido pego de surpresa. Mas o amanhã também pertence a Deus. Então, vemos dois questionamentos de Tiago, né? Um, ele fala a respeito do amanhã, e o outro, ele fala a respeito da nossa vida. Tudo isso está sob o controle de um Deus soberano. Um Deus que governa céus e terra. E nós seguimos e pensamos, né? Aí ele diz a solução, né?
algo que ele encoraja a gente a fazer. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós não temos o controle total sobre a nossa vida, nem o controle sobre as circunstâncias. Mas precisamos confiar no Senhor e submeter os nossos planos diante do Senhor. Porque se é isso ou aquilo, seja lá o que for, nós estamos na mão do Senhor, do nosso Deus. Que nós possamos confiar, submeter a nossa vida diante de Deus, primeiramente, e depois submetermos nossos planos na mão do Senhor, acreditando que, como eu sempre falo, e confio e acredito que Ele sempre sabe o melhor e tem o melhor para nós, por mais que no momento a gente não entenda. Que esses dias de dificuldades, de tribulações, possam ser dias de reflexões e de aprendizados. Que nós possamos entender que existe um Deus soberano que toma conta de nós e que rege todas as situações. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém.